Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Social. É um prazer estar com vocês aqui novamente no nosso programa Ressoar. E hoje nós vamos falar de um assunto que é fascinante. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque é um tema muito interessante, viu? Ele explica através do formato do nosso corpo como a gente funciona individualmente, ou seja, através da análise corporal, você encontra respostas para uma série de questionamentos internos e até mesmo nos ajuda a nos relacionarmos melhor com as outras pessoas. E para falar desse tema tão importante, eu tenho a honra de receber ele, que é terapeuta, mestre em análise corporal, desenvolveu o método Corpo Explica e já beneficiou 70 mil pessoas em mais de 40 países. Eu estou falando dele, claro, Elton Euler. Seja bem-vindo, viu? Que honra mesmo te receber aqui. Adorei a explicação, viu? Muito bom. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa oportunidade de entendimento. Todos nós temos questionamentos, como você colocou muito bem ali, e por incrível que pareça, o formato do nosso corpo explica como a nossa mente funciona e revela as verdades por trás desses questionamentos. Gente, e como isso é verdade, a gente falava um pouquinho, eu estava impressionada de te ouvir e eu tenho certeza que as pessoas de casa também vão se surpreender com tudo que elas vão aprender aqui. Mas antes eu queria só que você começasse falando como é que nasceu sua paixão para saber como funciona o nosso corpo. Como é que explica, né? Como é que o nosso corpo explica quem a gente é? Que legal. Tudo começou porque eu trabalhava com comunicação, então eu realmente atuava explicando todo tipo de coisa. Então eu atuava como copywriter e mentor de comunicação. E tinha uma escola de comunicação que se chamava Humanês. Na época a proposta era ensinar empreendedores, especialmente aqueles que estavam na internet, a se comunicar de um jeito mais humano, menos robotizado. E para isso a gente desenvolveu um método ali de muita empatia. Então, eu me tornei muito bom em explicar todo tipo de coisa. Então, eu tinha que explicar questões, por exemplo, como gravidez, eu tinha que explicar questões como questões jurídicas. Então, ia de A a Z. E com o passar do tempo, eu fui tendo muito contato com profissionais do desenvolvimento humano. E fui tendo que desenvolver explicações, métodos e ferramentas para eles. Nessa jornada, eu tive um casal de alunos, ela era psicóloga, doutora em psicologia, e ele fisioterapeuta. E em um evento, nós nos aproximamos e eu sempre brincava com os meus alunos que eu era uma esponjinha e que eu realmente pego tudo porque eu acredito que a diversidade na explicação, ela facilita muito o entendimento. Então, era necessário que eu tivesse um leque de informações, de exemplos, uma quantidade de insumo maior. E aquele conteúdo me chamou muita atenção. Na época, eu tinha um sócio, que depois veio a ser também um dos fundadores do Corpo Explica, ele, que é o Renato Torres, e esse casal. Nós 4 fundamos o Corpo Explica juntos. E na época eu tinha um projeto com ele de emagrecimento. Olha só. Olha a volta que o mundo deu e nos levou a criar tudo isso. Eles já conheciam o Renato de um outro movimento. E naquela situação, o Renato tinha desistido do projeto de emagrecimento por conta de algumas dificuldades que uma sobrinha dele, que inclusive tinha dificuldade com o emagrecimento, estava tendo. E explicando para as pessoas ali por que ele tinha desistido do projeto, ela comentou com ele que ele deveria pesquisar sobre o Wilhelm Reich, que é um cara contemporâneo a Freud, que deu início ao estudo dos traços de caracteres. Foi ele que sistematizou tudo isso. E ali naquele momento, ficou claro para mim que aquele conhecimento do Reich, que é um pesquisador, como eu disse, contemporâneo a Freud, tão relevante quanto, tinha ficado perdido, esquecido lá atrás, no passado, porque a forma como ele era explicado não era acessível
Não gerava desejo nas não pessoas. gerava curiosidade, não gerava desejo. E os nomes dos traços são nomes, entre aspas, feios, que hoje são associados a patologias clínicas. E quando eu vi aquele conhecimento, eu falei, putz, eu acho que eu dou conta de levar isso para as pessoas. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu lembro que o Renato falava, eu não vou falar com você enquanto você não parar de falar disso. Só que, na verdade, eu realmente fiquei muito chato nessa época, porque eu explicava o que viria a ser o Corpo Explica para todo mundo. Só que eu fazia uma explicação diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, eu tentava explicar para você e mapeava em que momento você tinha se desconectado ou se desinteressado. E aí eu ajustava a comunicação e melhorava a explicação para outra pessoa. E aí chegou num ponto de eu conseguir explicar para 3 pessoas diferentes. Eu me lembro até hoje. Era um amigo espírita, um amigo cristão e um amigo ateu, ou seja, pessoas de totalmente diferentes, universos completamente diferentes, e as 3 se interessaram, as 3 acompanharam a explicação até o final e as 3 fizeram a mesma pergunta que eu tinha feito: como é que eu meço, qual que eu sou, qual que eu tenho mais, que são 5 traços, né? Aí eu pensei, pô, já dei o primeiro check, já consegui explicar, agora só falta criar uma ferramenta para medir. Então, ali foi quando eu até falei para o Renato, eu falei, agora eu acho que a gente tem uma explicação e uma aplicação para isso, e eu tenho um nome. O nome disso vai ser o Corpo Explica. Qual o principal benefício da análise corporal, né? A pessoa que passa por essa análise, quais os benefícios que ela tem? Legal. Eu costumo dizer que o ser humano tem 2 grandes questionamentos. O primeiro é, por que eu sou assim? E o segundo é, por que essas coisas acontecem comigo? Tá? Quando a gente se questiona por que nós somos assim, tem a ver com a nossa reação ou com a nossa dificuldade de ação diante das coisas que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Esse questionamento também pode ser sobre alguém. Tem mulher que não entende o marido que é muito lento, ou o marido que é muito calado, ou o marido que é muito exigente, ou o marido que é muito sensível, ou o contrário. E as pessoas tendem a projetar nas outras o seu padrão de funcionamento. Então, aquela pessoa que é calada, ela entende que o ser humano deveria ser calado. Aquela pessoa que é falante entende que o ser humano deveria ter facilidade para falar. Por quê? Porque é o padrão de funcionamento dela. Então, a gente traz essa explicação através da análise corporal. Por que você é como você é? Por que você funciona como você funciona? Quais são os benefícios disso e quais são as dificuldades? Então, tem muita gente que, por exemplo, tem um padrão mais calado e trabalha com uma profissão que exige que ela se exponha, que ela fale, que ela improvise, ou seja, o custo emocional do dia a dia dela é muito difícil. Essa pessoa vai chegar em casa, ela vai descontar nas pessoas que... E vai ficar esgotada emocionalmente, né? Totalmente. É uma pessoa que vai ficar sem paciência, é uma pessoa que dificilmente vai prosperar muito na carreira. Por quê? Porque aquilo vai ser um peso para ela. A gente estava ali conversando sobre o programa, seu olho brilha quando você fala de comunicação, quando você fala do projeto social, quando você fala da TV. Agora, imagine tirar isso de você e te obrigar a fazer o oposto. Vai ter um custo emocional muito grande. Então, o benefício da análise corporal é explicar para a pessoa como ela pensa, como ela sente e como ela age. Então, a pessoa com o padrão corporal que eu tenho é uma pessoa que vai pensar muito, sentir pouco e agir menos ainda. Olha só. Então, por não saber disso, lá atrás eu tinha ideias incríveis, mas a minha capacidade de execução era baixa. Geralmente, quando as pessoas recebem a análise, elas se sentem aliviadas por descobrir quem elas são, porque elas começam a entender que elas têm um padrão de funcionamento e não um defeito de fábrica. Antes da análise, geralmente as pessoas sentem que elas têm um defeito. Ah, eu não consigo isso, eu não consigo. Se comparam, né? Se comparam. E aí a gente sempre vai se comparar. E é uma dor tão grande a comparação em todos os níveis, né? E vai ser uma comparação com um único caminho, a frustração, porque você está se comparando com uma pessoa que funciona de um jeito diferente e que está no ambiente ideal para ela. Então você vai tentar fazer a mesma coisa e não vai conseguir. Muito bom. E agora a gente vai falar dos traços de caráter, né? Legal. Queria que você falasse de todos eles. E você aí de casa, eu aconselho já a pegar um papel e uma caneta e ir anotando aí para no final você se identificar, né? Olha que legal, aproveitem porque
Eu acho que a gente nunca apresentou os traços na televisão. Não? Explicadinho assim, dessa forma, não. Porque geralmente é um bate-papo, uma questão pontual, é muito rapidinho. Então, muito legal. Muito bacana. Essa oportunidade. E o legal dos traços é que realmente traz o interesse das pessoas por esse conhecimento, é que existe uma explicação, existe um fundamento. Quando a gente fala, o formato do corpo explica como a gente funciona. Qual é a pergunta da pessoa? Como? Será que isso é verdade? Então, existe um elemento que torna isso possível, que é a mielinização do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso funciona como essa rede de fios aqui. Só que aquele fio ali, ele foi comprado na loja daquele jeito, com plástico por fora e o metal por dentro. O sistema nervoso é parecido, a nossa rede neural. Só que, diferente do fio, ela vai se encapando aos poucos. E esse processo de encapação, que se chama processo de mielinização, né, que é a bainha de mielina que vai encapando os neurônios para que hajam ali as sinapses, esse processo ele vai acontecendo de acordo com a criança, de acordo com que a criança vai crescendo. Começa no ventre e vai ali até 6, 7, no máximo 8 anos. Então, você tem 5 etapas, e essas 5 etapas é quando o sistema nervoso vai se formando de cima para baixo. E de acordo com a formação dessa criança, com a vivência em cada uma dessas etapas, em cada um desses momentos, em cada um desses ambientes, essa mielinização ela vai ser mais intensa ou menos intensa. Quando ela for mais intensa, ela vai moldar o corpo de um determinado formato. Então, por isso que é possível hoje a gente olhar e falar, essa pessoa tem muito desse traço, porque aquela fase que é gestação, a primeira, depois a amamentação, depois os primeiros passos, depois o desfraude, depois o surgimento da sexualidade. Cada fase dessa, de acordo com a vivência daquela criança, o sistema nervoso vai registrar uma dor. Então, na fase da amamentação, o registro da dor percebida é a dor da rejeição. Na fase da amamentação, é a dor do abandono. Na fase dos primeiros passos, a dor da manipulação. A fase do desfraude, a dor da humilhação. E o último, a dor da traição. Por que o sistema nervoso registra isso dessa forma? Quando a criança está no ventre da mãe, por exemplo, e eu tenho muito desse traço, que é o primeiro, traço de caráter esquizoide. Então, não se assustem com os nomes. Tá? O que acontece? Quando a mãe fica preocupada, nervosa, então o sistema fisiológico dela se altera, o corpo dela se altera. Quando ela fica preocupada e faz, como é que eu vou criar essa criança? De repente, teve algum problema na família, uma demissão, uma morte, alguma coisa delicada. Quando ela se preocupa, o corpo dela vai priorizar o modo de sobrevivência dela. Então, por exemplo, se a mãe precisa correr, esse estado de alerta faz com que o ventre receba, o útero receba menos sangue. Porque o corpo vai priorizar o dela, por exemplo, se ela tiver que correr. Só que a criança que está ali dentro não sabe de nada. Então, aquele útero que estava grande, dilatado, confortável, de repente, ficou duro, ficou pequeno. Estreitou. Ficou ruim. Só que o corpo humano, o cérebro, a mente humana, o ser humano, ele é tão incrível que ele vai desenvolver um recurso para lidar com aquela dor, tá? Qual é o recurso do traço de caráter esquizoide? É a imaginação, é a criatividade. Ele literalmente foge para o mundo da lua. Então, quando uma pessoa consome muita energia com a cabeça, por que ela faz esse gesto aqui? Por que esse é o gesto do pensador? Ele está segurando a cabeça, por quê? Porque ele não está usando o corpo para consumir energia, ele está usando a cabeça. Isso é o recurso desse traço. Qual é o formato presente nele? Vai ser uma pessoa com um corpo muito mais longilíneo, corpo magrinho, articulações presentes, por isso que eu mostrei sua filha aquela hora, e geralmente muito mais energia na cabeça. São pessoas que elas não vão ligar muito para o corpo, então elas não vão querer se arrumar tanto, elas não vão querer treinar tanto. Por quê? Porque para elas o mundo é mental. Mas legal, então isso acontece no ventre, da gestação até mais ou menos ali o parto e o primeiro mês de vida no máximo. Depois a mielinização vai avançando, ela literalmente vai descendo, o sistema nervoso ele vai se mielinizando, se encapando de cima para baixo.
Quando ele começa a descer, a criança já nasceu, ela entra para a fase da amamentação. E na fase da amamentação, você tem ali todo aquele mundo novo, aquela explosão de sensações. Então a criança começa a ter muito mais sensibilidade e controle de uma nova região do corpo. Então ela começa a sentir cheiro, ela começa a sentir gosto, ela começa a ouvir, ela vai começar a ver. Então ela vai ter uma explosão sensorial ali nesse contato com a mãe. E qual é a dor desse traço de caráter? É a dor do abandono. Esse traço se chama traço de caráter oral, que é o que se forma na amamentação. E a dor dele é a dor do abandono, porque muitas vezes ele sente que uma necessidade dele não foi atendida, não foi devidamente atendida. Porque nessa fase, a criança agora tem um recurso que antes ela não tinha no ventre, agora ela se comunica, ela fala, ela chora, ela põe a boca no mundo, né? Apesar de não ter tanto controle ainda para falar, mas ela sabe que quando ela chora, alguém vem. Dá atenção. Exatamente. Só que muitas vezes não dá para saber o que a criança tem. Então, de repente, a criança está com alguma coisa incomodando na roupa, uma formiga, ela só vai chorar. Para tudo ela vai chorar. Quando aquela necessidade não é atendida, ela se sente abandonada. E aí tem toda a questão com a boca, com a oralidade. Então, quando ela chora, ela ganha um peito. Quando ela chora, ela ganha uma chupeta, ela ganha uma mamadeira, mas não necessariamente teve a sua necessidade atendida. Então, para não sofrer a dor do abandono, como é que essa criança reage? Ela vai desenvolver a habilidade de se comunicar. Então, as pessoas mais cheinhas, mais redondinhas, você vai ver que elas se comunicam com o olhar. Então, é aquela pessoa que você olha, aquele olhar se expressa, aquele olhar é doce, ele é gentil, ele te puxa. Então, esse é o recurso do traço de caráter oral. Perceba que cada um tem uma dor e um recurso. E quando a milinização avança, o corpo vai desenvolvendo sensibilidade e controle. Então, quando a criança começa a dar os primeiros passos, ela está entrando na fase do traço de caráter psicopata, que tem esse nome feio, mas que não é a personalidade, não, né? tem nada a ver com... Não quer necessariamente dizer o distúrbio de personalidade. Existe uma ligação, mas entenda, é como se... Isso é legal de falar para que as pessoas... Tem muito profissional, inclusive, que não sabe disso. É que quando fala psicopata, você já logo pensa no serial killer, Ele pensa naquele psicopata do filme, da novela, dos jornais. Mas, na verdade, esse psicopata, é um sujeito que sofre do transtorno de psicopatia. É como se fosse a dor extrema e absurda desse traço. Assim como, por exemplo, existe uma relação do traço de caráter esquizoide com o transtorno de esquizofrenia, por exemplo. Mas são coisas absurdamente distantes. É uma dor extrema daquele traço. Como você falou, muita gente vai se identificar. Pessoas que muitas vezes são tidas como frias ou se cobram por ser frias e se sentem mal com isso, agora vão descobrir de onde vem essa frieza e entender que é só um padrão de funcionamento e não necessariamente um defeito. Quando ela percebe que existem outras pessoas no mundo e que essas pessoas têm uma intenção, ela descobre o seguinte, que muitas vezes ela tem mais valor pelo que ela faz do que pelo que ela é. Olha isso, já na infância, que nós estamos falando de uma criança aí por volta de pouco mais de 2 anos. Só que ela entende o seguinte, eu tenho valor para eles pelo que eu estou fazendo, não pelo que eu sou. E muitas vezes, gosto até de dar um exemplo, o pai pega a criança do berço, pede para ela fazer alguma coisa, às vezes a criança esqueceu aquele comando, ou ela não está afim de fazer, ou ela simplesmente não fez. Parece que ela não foi tão importante quanto se ela fizesse. Então, existe uma diferença entre o valor pelo que ela faz e o valor pelo que ela é. Por isso, ela se sente manipulada. A dor do traço de caráter psicopata é a dor da manipulação. São pessoas que, quando alguém se declara, muitas vezes a relação piora. Tem muita mulher que ela tá, homem também, mas dá um exemplo de mulher, ela tá num relacionamento e ela tá adorando aquilo. Poxa, a gente se respeita, a gente se diverte, a gente curte muito, a gente se apoia, mas quando o cara vira e fala, eu te amo, o que ele está dizendo? Eu quero te dar o meu coração. Só que ela está dizendo, mas eu não quero te dar o meu. Eu prefiro que você fique com o seu coração e os seus sentimentos e que eu fique com os meus. Porque assim você administra as suas expectativas ou seja, o que ela está dizendo? Eu já sei quanto vai me custar.
O traço de caráter psicopata, ele sempre vai analisar o quanto uma relação vai custar para ele ou o quanto ele pode ganhar com a relação. Só que percebe que na nossa sociedade isso pode ser tido como feio, pode ser tido como uma pessoa interesseira, mas por incrível que pareça, esse é o tipo de gente que mais diz o que quer. E qual vai ser o formato físico presente no corpo do traço de caráter psicopata? Justamente esse triângulo invertido, maior em cima, menor embaixo. Então, no corpo, no rosto, em vários lugares você vai ver esse aspecto do triângulo. Muitas vezes as pessoas vivem em relações onde aquilo é feio. Então a criança, por exemplo, está na escola e está sempre negociando com os amiguinhos, alguém chega para ele e fala, isso é feio. Ou seja, você está tirando da criança o único poder de diferenciação que ela vai ter na vida. Isso é muito importante, porque às vezes os pais fazem isso, né? Sem saber. Não é porque você queria. Vai pelo senso comum, né? Nossa, mas você tem que compartilhar. E a criança vira e fala, tá, mas se eu compartilhar eu tô só perdendo. E o que é que eu vou ganhar em troca? Sendo que ele tem um padrão de funcionamento a entender o mundo na base de troca. Sim. E aí quando você pega para uma pessoa dessa e fala, tá, mas você não pode ser tão interesseira. Ela fala, tá, mas todo mundo se conecta comigo porque quer alguma coisa. Por que eu não posso querer nada em troca? Então é muito legal libertar as pessoas dessas exigências contrárias ao padrão de funcionamento delas. Então, como você perguntou, qual que é o principal benefício da análise? É a pessoa descobrir que ela é assim, mas entender o porquê. Entender lá o porquê da infância, lá o porquê da relação com os pais, com a família e falar, poxa, agora eu entendi. E quando eu entendo, eu tenho a oportunidade de fazer diferente, de me tratar diferente, sabe? Isso é legal. Ver o alívio das pessoas quando elas descobrem como elas funcionam. Sim. E agora a gente tem mais 2, né? Tem mais 2. O quarto que se forma é o traço de caráter masoquista, mesmo cuidado com o nome, né? Com o nome. E é o traço que se forma no momento do desfraude, que a mielinização desceu mais e chegou na região sacral. Até esse momento da mielinização, a criança não tem sensibilidade e controle do esfíncter. Então, quando a barriguinha dela está cheia, ela não sente e não controla, ela faz xixi ou cocô na calça. Mas as pessoas em volta têm uma expectativa de que ela peça, uma expectativa de que ela avise, uma expectativa de que ela vá ao banheiro, porque ela já fala e ela já anda, entende? E as pessoas não sabem que ela não tem esse controle ainda. E quando ela faz cocô na calça e ela recebe uma crítica ou uma bronca, ela sente que decepcionou. E essa é a grande dor do traço de caráter masoquista. Ele não quer decepcionar a expectativa que foi colocada nele. E quando ele decepciona, ele sente que ele desapontou alguém que amava, alguém que apostava nele. E ele se cobra muito por isso. E muitas vezes, quando ele recebe a crítica ou a cobrança, ele se sente humilhado. Então, são pessoas que sofrem muito ao decepcionar. São pessoas que se cobram muito. E para conseguir lidar com situações difíceis, o que o masoquista vai fazer? Ele vai se fechar. Então, são pessoas que literalmente elas trancam o corpo, ela vai, fisicamente falando, ela vai tentar segurar o cocô com as nádegas, porque o esfíncter ela não tem controle. Então é aquela pessoa que ela vai ficar toda tensa, toda dura, travada, para não fazer merda. Por isso que o formato físico do presente no traço de caráter masoquista é quadrado. É aquelas pessoas que elas são quadradas, duras, só que elas parecem uma panela de pressão. É um quadrado de fora para dentro. Entende? Tem muita pressão ali dentro. São pessoas que guardam segredos por décadas, por anos. São pessoas que muitas vezes, no momento de explosão, eles começam a colocar coisas para fora que você fala, peraí, mas... Da onde saiu isso? Da onde saiu isso? Você está guardando isso desde aquela época. E ele guarda, tá? Estão se identificando aí, gente? Espero que você esteja anotando. É uma verdadeira aula. Olha, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É uma resposta e tanto, né? É uma resposta, porque tem muita gente que fala, poxa, por que eu sou assim? Por exemplo, o masoquista, ele é absurdamente lento. Lento. É uma pessoa que tudo que ele for fazer, ele vai fazer devagar. E as pessoas tendem a entender isso como um defeito, especialmente quando se tem uma comparação, como você colocou muito bem, as pessoas se comparam demais. Mas espera aí, um trator, ele é forte,
mas ele é lento. A proposta dele não é ser rápido, a proposta dele é ser forte. É ser forte. Então, quando o sujeito é forte e é medido pela velocidade, percebe que ele vai ser frustrado, ele vai ser criticado, sabe por quê? Poxa, você não faz. É uma pessoa que só faz quando tem certeza. E a gente chega no último traço, que é o traço de caráter rígido, que vai se desenvolver ali quando a criança alcançar o momento da percepção da sexualidade, tá? Nesse momento, é o momento que Freud chamava de triângulo edípico, né? É quando a menina se encanta pelo papai e o menino pela mamãe. Então, esse triângulo se forma por quê? Porque o menino quer ser o príncipe da mamãe, só que a mamãe já tem seu rei, já tem o papai. E essa criança, ela se projeta ali nessa relação com a mãe e, obviamente, ela vai se frustrar, porque a mãe vai passar o dia dizendo que ele é o príncipe, mas no final da noite vai dar um beijinho e ficar com o papai. Então, ele sente que ele perdeu, que ele foi excluído daquela relação e que ele foi trocado. Então, a dor do traço de caráter rígido é a dor da troca, a dor da exclusão, tá? E qual é o recurso que esse corpo, que esse indivíduo, que a mente dele vai desenvolver? É a competição, é a proatividade. São pessoas que tendem a desenvolver uma capacidade absurda de competir e, melhor, de vencer. E nessa fase o corpo está passando por uma explosão hormonal, então esse corpo vai se moldar com aspectos de perfeição, com aspectos de competição e com aspectos de agilidade. As pessoas acabam confundindo o perfeccionismo com a excelência quando elas têm um traço de caráter rígido muito alto. Então a gente precisa trazer elas para a presença e entender que, peraí, eu posso me entregar, eu posso confiar, eu não vou ser necessariamente trocado ou trocada. Então esses são os 5 traços e quando a gente vai explicar para as pessoas, a gente explica quantos % elas têm de cada traço, qual é o lado bom disso, qual é o desafio disso e como usar isso nos negócios, nas relações. E o mais bonito foi que a gente conseguiu fazer uma profissão do nada, uma profissão que nasceu no Brasil e já formou aí milhares de pessoas que vivem de análise corporal. Muito bom, maravilhoso. E agora estou avisando que está acabando o nosso tempo, mas ainda é possível, né, para você deixar sua mensagem final. E eu queria que você deixasse essa mensagem final falando com cada traço, dando um conselho, né? Que legal. Aqui no estúdio a gente tem, entre estúdio e suíte lá em cima, acho que a gente tem mais de 20 pessoas. Então aqui já tem, acredito que os 5 traços, né? Com certeza. Mas o que você falaria para cada um dos traços para a gente poder encerrar? Que legal. Eu começaria dizendo que você é quem você precisa ser. Talvez você não entenda, talvez você não goste, mas o fato de não gostar vem justamente do fato de não entender. Então fica parecendo um defeito. E o traço que mais se sente defeituoso é o traço de caráter esquizoide. Então você que é uma pessoa mais magrela, uma pessoa que muitas vezes vive no mundo da lua, vive com a cabeça em outros lugares, acredite, você não é um defeito. Você pensa diferente, você pensa fora da caixa e se você se sente inadequado, use a sua habilidade de criar, traga para o mundo ideias, possibilidades. Você é uma pessoa questionadora, continue sendo uma pessoa questionadora. Eu costumo dizer que você é quem você precisa ser. Se você é assim, que bom que você é assim, espero que você se descubra e aprenda a gostar de ser quem você é. Eu só consegui ter resultados financeiros exponenciais, consegui dar uma vida feliz para minha família depois que eu me entendi, que eu me aceitei, que eu aprendi a me explorar como eu sou. Se você for uma pessoa mais cheinha, mais sensível, sensibilidade não significa fragilidade, então deixe os seus sentimentos existirem, deixe eles brotarem. Algumas pessoas vão exigir de você lógica e explicação quando você só consegue sentir. Isso não é um defeito, isso é um padrão de funcionamento. Se o seu padrão de funcionamento gera um desconforto ou um problema para as pessoas, deixe que as pessoas lidem com essa dificuldade, porque essa dificuldade é delas, não é de vocês. Se você é uma pessoa mais fria, que gosta de negociar, de articular,
muitas vezes se culpa ou é criticado ou criticada por ser uma pessoa tão fria, isso não é um defeito, é o seu padrão de funcionamento. Você é uma pessoa que sabe que no mundo, todo mundo quer alguma coisa em troca. A diferença é que você tem facilidade de assumir. Então, exerça a sua capacidade de liderança, exerça a sua capacidade de persuasão. Isso nada tem a ver com enganar as pessoas. A sua habilidade de persuadir, a sua habilidade de articular, muitas vezes pode gerar um bem para você e um bem maior ainda para os outros. Então, não guarde a sua habilidade só porque outras pessoas não têm ou outras pessoas não gostem do seu jeito de funcionar. E não precisa esconder os seus sentimentos. Apenas tenha certeza de que as pessoas para as quais você vai demonstrar não vão usar isso contra você. E às vezes a melhor forma de se proteger é dizer para as pessoas: cuidado com os meus sentimentos. É a coisa mais importante que eu tenho e se você usar isso contra mim, nós teremos um grande problema. Diga isso para as pessoas. Se você é uma pessoa mais quadrada, mais metódica, mais lenta, entenda que isso não é um defeito. Você veio no mundo para trazer a estabilidade, você veio no mundo para trazer a consistência, você veio no mundo para trazer a estrutura sólida. O mundo precisa dos seus métodos, você não precisa ser uma pessoa rápida, você não precisa ser uma pessoa veloz, você precisa ser uma pessoa forte. Os seus métodos são capazes de salvar a bagunça emocional dos criativos, a bagunça emocional dos comunicativos, o desespero daqueles que articulam. A sua estrutura é boa. Só tome cuidado para não ficar usando a sua força para carregar peso e problema das pessoas que você ama ou das pessoas que te amam, tá? Você funciona como um trator, você pode escolher carregar algo muito valioso ou algo que não tem utilidade nenhuma. Escolha bem o que carregar. Para você que é uma pessoa com traço de caráter rígido, uma pessoa que gosta de brilhar, uma pessoa competitiva, mas tem muita dificuldade de confiar, muita dificuldade de se entregar, saiba que é uma questão de análise. Nem sempre você vai estar competindo, nem sempre você vai estar em risco. É preciso se entregar, é preciso confiar. Assim você vai brilhar ainda mais. Não faz sentido se fechar, não faz sentido muitas vezes apostar só na carreira e deixar de construir uma família, deixar de viver um grande amor. Tenha coragem de se entregar para alguém, por mais que seja difícil no começo. Muito bom, olha quantos conselhos, e as pessoas que se identificam com um ou mais traços já recebeu aqui combustível para a vida, né? Já recebeu combustível para a vida. Eu quero te parabenizar pela iniciativa. Queria que você deixasse seus contatos para as pessoas te encontrarem. Quem quiser me acompanhar, o caminho mais fácil é o Instagram, @EltonEuler. Olha só. Tudo isso ali no Instagram, @EltonEuler. Muito bem. Então, sigam o Elton, viu? Sigam também o Ressoar, me siga. E muito obrigada por sua audiência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, viu? Fique com Deus.